Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos, amigos, companheiros, a paz do Senhor, aqui me encontro mais uma vez neste início de um novo dia para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Estamos meditando nesta semana nesse texto que Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda epístola, no capítulo 4, versículos de 14 até o 18. É uma sequência do texto, desse mesmo texto do capítulo 4, Do capítulo 4, na semana passada. Conforme eu já disse, a semana passada meditamos dos versículos 7 a 11, e nesta semana dos versículos 14 até o 18. Ontem meditamos sobre o versículo 14, que fala, que a ressurreição de Cristo só nos trouxe benefícios, sobre todas as coisas. E olha o que Paulo está escrevendo aqui hoje, nesse versículo de número 15, onde ele diz: porque tudo isto é por amor de vós, é por amor a vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O que quer dizer isso? Para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Resumindo tudo isto aqui, meus amados, é que Paulo está dizendo que a morte e a ressurreição de Cristo, enfim, a salvação de Cristo para o mundo, para nós, é porque Ele nos ama. Tudo isto aconteceu por amor de nós. Deus nos amou de tal maneira que nos propiciou Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar de nossa vã maneira de viver, nos tirar do lodaçal do pecado, firmar nossos pés sobre uma rocha e pôr um novo cântico em nossos lábios. Está lá escrito no Salmos de número 40, versículos 2 e 3. Então Paulo está dizendo que tudo que Deus fez, mandando-nos Jesus, e este, por sua vez, morrendo numa cruz, mas no túmulo não ficando, pelo contrário, ressuscitou. Tudo isto foi por amor de nós, para que a graça que Ele nos deu, a salvação que Ele nos deu, e agora multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Isso quer dizer que esta graça que começou no Calvário, com a sua morte e ressurreição em seguida, olhe bem, para que esta graça multiplicada por meio de muitos. Esta graça multiplicada por meio de muitos, para que você entenda, é a graça que se espalhou. Esta graça salvífica, ou seja, a própria salvação que Jesus nos otorgou, começando ali pelos seus discípulos, foi se espalhando, como no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro, ali já quase 3.000 almas se converteram. Numa outra ocasião, bem próxima àquela, mais 5.000 se converteram. E assim, aquilo que começou com pouquinhos, foi se tornando milhares, depois milhões e milhões ao redor do mundo e ao redor, no transcurso dos tempos.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que a graça multiplicada por meio de muitos. Esta graça, ela se multiplicou em muitos. E por meio destes muitos, vem a sequência, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O que quer dizer isso? Quanto mais se converterem, mais ações de graças serão levantadas, alçadas aos céus. E o nome de Deus é glorificado, para que torne abundante a ação de graças para a glória de Deus, para o louvor, para a honra de Deus. Quanto mais crentes se convertem, mais ações de graças Deus recebe. Você não ouve falar em culto em ações de graças? O que é aquilo? É que você agradece a Deus por uma bênção que Ele te deu, por uma cura que Ele te deu, por um livramento que Ele te deu. Não é comum isso em nossas igrejas, não é? Não é comum? Culto em ações de graças ao Senhor nosso Deus, que o irmão, a irmã está tributando por uma bênção, por uma graça, por uma cura, por um livramento recebido. É isso que Paulo está dizendo. Quanto mais graça espalhada, isto é, quanto mais salvação espalhada, mais louvores, mais honras, mais glorificações, mais ações de graças ao Senhor nosso Deus. Paulo gostava muito deste tema. Paulo defendia muito sermos agradecidos a Deus. Olha o que ele nos relata, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é você agradecê-lo sempre por bênçãos recebidas da parte dele, seja que tipo de bênção for. Em vez de sair dos teus lábios queixas, lamúrias, murmurações, que saiam ações de graças. Graças a Deus, louvores, honras e glorificações ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados, esta graça, quando Paulo fala para que a graça multiplicada por meio de muitos, aqui ele está falando da salvação. Para que a salvação multiplicada por meio de muitos torne abundante, gere o quê? Ações de graças. Aí sim, agradecimento, gratidão ao Senhor Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. Agradeça a Deus por teu nome está escrito no livro da vida. Agradeça a Deus pelos benefícios que Ele te envia, que Ele te manda, que Ele te dá. Que maravilha, né? Então, amados, a morte de Jesus Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua salvação dada gratuitamente para nós, mas por ele Jesus paga, né? Esta salvação foi dada por amor de nós, por amor de cada um dos senhores. Agora, esta graça salvífica, esta salvação não é para ficar só com você e para você. Olha o que Paulo disse: para que esta graça, repito, para que esta salvação multiplicada por meio de muitos, ou seja, alcançando a muitos, aí torne abundante
destes muitos e cada vez mais multiplicados, mais e mais e mais ações de graças ao Senhor, mais e mais louvores, mais e mais honras, mais e mais glorificações ao Senhor, um verdadeiro barulho de muitas águas, uma explosão de vozes glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao redor do mundo. Deus gosta disto. Lendo lá em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9, veja lá, multidões, milhares e milhares, milhões e milhões diante do trono, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus. Isso está se falando de quê? De alegria. A salvação, irmãos, gera em nossas vidas alegria. O crente salvo, ele não pode viver triste, não tem motivos para isto. Lutas temos, perseguições também, mas maior do que tudo isto é a salvação que Deus deu à nossa alma e que alegra o nosso espírito. A salvação é uma fonte de alegria. E a alegria, este gozo inefável que a salvação nos proporciona, está lá fazendo parte do fruto do Espírito. Já vem logo como segundo requisito nesta lista. Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Desses 9 ingredientes que compõem o fruto do Espírito, o gozo, a alegria está já no segundo elemento aqui da lista. Numa tradução, alegria, numa outra, gozo. Porque gozo nada mais é do que uma alegria muito intensa, multiplicada, prazerosa. Está entendendo, irmãos? E a salvação produz isso. Lendo os Salmos de número 51, você vai perceber que Davi ficou um tempo como se estivesse distante de Deus, um pouquinho afastado, não é? E ele orando a Deus para voltar a sentir aquela intimidade e comunhão com Deus, uma das principais coisas que ele pediu foi isto: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha aí, a salvação produz alegria. E esta alegria produz o quê? Vontade de estar sempre em processo de gratidão, de agradecimento àquele que nos alcançou, que pela sua misericórdia nos perdoou, nos aproximou dele e de criatura nos torna filhos, de afastados ele nos traz para perto, de plebeus ele nos torna nobre, do monturo ele nos tira e nos torna príncipes, integrantes da sua família real. Hoje eu e você somos partícipes da família real de Deus. É muito privilégio, é muita bênção que alcançamos por meio de Jesus. E isto, repito, não é para ficar só comigo nem com você, é para ser espalhado para os outros, é para que esta graça se multiplique, esta salvação se multiplique e outros sejam alcançados e milhares e milhares e milhões possam também, juntamente com você e eu, agradecerem ao Senhor nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, simplificando tudo isso, preste atenção, porque tudo isto é por amor de vós,
para que a salvação, alcançando muitos outros, torne muito mais as ações de graças, os louvores, as glorificações para a glória do Senhor, para a alegria do Senhor, para a satisfação do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Olha que coisa linda. A graça de Deus se há manifestado. Que graça é esta? Está no plural, aliás, está no masculino, observou? Você, meu irmão, porque a graça de Deus se há manifestado. Se o termo graça é feminino, o manifestado é masculino. Isso quer dizer que esta graça é Jesus. E aonde esta graça se manifestou? Na cruz. E por meio da cruz veio salvação para todos os homens. Então, precisa chegar esta salvação a todos os homens. Quanto mais forem alcançados, mais glorificações chegarão ao trono da graça de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, isto é, Jesus, trazendo salvação para todos os homens. Tito 2, 11. E Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Aí Paulo continua dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2 e 5. Então, é Jesus esta graça, é Jesus esta salvação, que nos foi dada por amor de nós e a nós. Agora, esta graça precisa ser multiplicada e chegar a muitos. E por meio deste muitos, há outros muitos. E esses outros muitos são milhões e milhões, bilhões. E esta graça chegando a todos, ou o maior número que for possível, todos estes, agradecidos a Deus por tamanha bênção, louvarão ao Senhor, glorificarão ao Senhor, honrarão ao Senhor com as suas vidas. Não é lindo isso? Isto é o poder do Evangelho. É os benefícios que o Evangelho produz a mim e a você. Além da salvação, os seus divinos resultados, como justificação, regeneração, santificação e toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Pai, te louvo, rendo-te graças por tão gloriosa salvação, por tantas e maravilhosas bênçãos incontáveis que recebemos, mas que precisamos de levar a outros, e esses outros a muitos outros, porque as ações de graças, para que as ações de graças se multipliquem a ti, em gratidão, te louvando, te glorificando e honrando o teu santíssimo nome. Pai Santo, estenda, meu Senhor, tua mão para curar os enfermos e soluciones os problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado
dia na presença de Deus. Receba meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.